Sejam muito bem-vindos à leitura do livro O Poder do Agora. Leitura com reflexões. Antes da gente começar a leitura, desses capítulos ou algumas páginas, obviamente que eu não vou ler o livro na íntegra aqui para vocês, mas sim um resumo e passar para vocês algo que fez muito sentido para mim lá atrás, quando eu li esse livro há uns 10 anos ou mais. E a forma como que ao relê-lo hoje, muita coisa, muita identificação muda. Então, as leituras elas vão ser gravadas de forma muito simples mesmo, aqui no meu espaço, na minha casa ou em qualquer lugar que eu estiver. Não estou recebendo absolutamente nada para fazer esse trabalho e essa leitura. Mas por quê? Por que eu escolhi esse livro e por que eu escolhi abrir dessa forma e fazer esse projeto de leitura, de acompanhamento e colocar aqui para vocês? Foi durante a minha última peregrinação que uma frase veio à minha mente, num momento de irritabilidade, exaustão, e a frase é desse livro de Eckhart Tolle, que diz: onde quer que você esteja, esteja ali, verdadeiramente, esteja de coração, esteja presente, onde quer que você esteja. Porque é muito fácil a gente estar presente em lugares gostosos, em lugares de festa, em lugares onde há diversão, em lugares onde há distrações. Mas é muito difícil a gente estar presente no nosso agora em momentos desafiadores, e é exatamente nesse momento que a gente quer fugir, Ainda mais quando a gente se encontra sozinho com a nossa própria mente. Eu vou aqui para a introdução do livro, e ele abre o livro dizendo assim: você está aqui para possibilitar que o propósito divino do universo se revele. Veja como você é importante. Ele começa a introdução do livro contando algo particular da sua própria vida. Ele sofria de ansiedade, ele sofria de síndrome do pânico, de depressão, com tendências. E foi em uma noite que algo extraordinário aconteceu com ele. Engraçado que eu vivi muito isso há uns bons anos atrás. Então, eu vou ler uns trechinhos que eu grifei aqui, e aí a gente vai fazendo essa não é comparação, essa vivência, dentro daquilo que a gente passa durante todos os nossos dias, Então eu queria pedir, para você que vai começar e acompanhar, não para aqui, As introduções dos livros geralmente são chatas depois que a gente se envolve pela história. Mas se você tá aqui, é porque realmente esse agora tem um chamado muito importante para você. Então eu vou começar com uma pergunta que tá aqui no livro, que fala assim: qual o sentido de continuar a viver com o peso dessa angústia? Para que prosseguir com essa luta? Não posso mais viver comigo, ele mesmo respondeu. Isso é um diálogo entre ele e a mente dele. Pensei. Então, de repente, eu tomei consciência de que como aquele pensamento era peculiar. Eu sou 1 ou 2? Se eu não consigo mais viver comigo, deve haver 2 de mim, o eu e
e o eu interior, com quem o eu não consegue mais conviver. Talvez, pensei, só um dos dois seja real. Só nessas 3 linhas já dá pra gente fazer muita conversa, né? Então, a conversa que eu digo é eu falando aqui, né? E vocês aí, né, também trazendo aí o que vem à sua mente. Depois escreve aqui, fala, né, o que você sentiu, o que chegou até você. Toda vez que a gente se pega num diálogo mental, toda vez que a gente se pega em sofrimento, toda vez que a gente se pega em ansiedades, nós somos 2 pessoas nesse momento. O eu e o eu interior. E muitas vezes é o eu, que é o externo, que é aquilo que fantasia, que é aquilo que cria, que é aquilo que coloca coisas mirabolantes dentro da nossa cabeça, que não é real. Para pensar, quantas vezes você sofreu por antecedência, quantas vezes você até colocou na sua cabeça que aquilo ia ser daquela forma, que aquela conversa ia ser daquele jeito, que a sua viagem ia acontecer de uma maneira linear, e nada disso aconteceu. Então, você já sofreu por antecedência, você sofreu colocando coisas na sua cabeça que não existiram, um sofrimento que não foi real, ou você sofreu depois porque você criou coisas que não aconteceram ali depois, não é? Então é o famoso criar expectativas, acreditar que aquilo vai ser de uma certa forma e nunca é. E ele continua. Fiquei tão atordoado com essa dedução que a minha mente parou. Eu estava plenamente consciente, mas eu não tinha mais pensamentos. Fui arrastado para dentro do que parecia um vórtice de energia. No início o movimento foi lento, mas depois acelerou. Fui tomado por um pavor intenso e o meu corpo começou a tremer. Ouvia as palavras "não resista", como se viesse de dentro do meu peito. Eu estava sendo sugado para dentro de um vácuo que parecia estar dentro de mim e não do lado de fora. De repente, perdi o medo e me deixei levar. Praticante de meditação que sou, creio que aqui ele estava relatando em um momento de meditação. Porque quando a gente senta para meditar, a mente não para, né? Por engano, se você pensa que meditar é parar de pensar. Então, quando a gente senta para meditar, vem tudo à tona. Quando a gente para, quando a gente pausa. E são nesses momentos que a gente tem a oportunidade de observar o que está dentro. Por isso muitas pessoas não gostam de parar, de desacelerar, porque elas começam a ter contato com algo que é muito profundo. E aí ele fala, de repente eu perdi o medo e me deixei levar. E por que a gente não vai a fundo? Porque a gente tem medo. A gente tem medo de encontrar com a nossa própria essência, com o nosso eu verdadeiro, com tudo aquilo que está aqui dentro. No dia seguinte, fui acordado por um pássaro cantando no jardim. Nunca tinha ouvido um som tão maravilhoso antes. Vai ver, esse pássaro cantava no jardim todos os dias. E ele que nunca tinha percebido aquele pássaro lá fora cantando todos os dias no seu jardim. O meu quarto estava iluminado
iluminado pelos primeiros raios de sol da manhã. Sem pensar em nada, eu senti. Quantas vezes a gente deixa de sentir porque a gente pensa? Eu escuto muito as pessoas dizendo assim, mas e se? Mas a fulano deveria ter feito isso. Ai, porque eu acho que se fosse daquela forma, gente, é a sua mente. A mente imaginária, inimiga, a mente que cria fantasias e não te deixa sentir. Quantas vezes você deixou de sentir porque você queria estar sentindo outra coisa naquele momento? Emoções. Quantas vezes a gente consegue lidar com elas? Estou falando de todas as emoções aqui. Aquela luminosidade suave que atravessava as cortinas da janela do meu quarto era o próprio amor. Meus olhos se encheram de lágrimas e eu percebi que nunca tinha reparado na beleza das pequenas coisas, no milagre da vida. Era como se eu tivesse acabado de nascer de novo. E aqui é muito, muito fácil a gente fazer uma reflexão com uma criança. Você pega uma criança na fase que ela está descobrindo o mundo. Eu lembro da minha filha, a primeira vez que a gente foi para a praia, que ela colocou os pezinhos na areia e aquela sensação para ela foi aterrorizante. Ela encolheu os pés, subiu em cima da cadeira e não queria ficar ali, não queria pisar. Depois aquilo foi uma descoberta onde ela foi sentindo com a mão, com o pé, né? Então a criança se permite a isso, a criança se permite sentir. Ela sente o ruim, ela sente o que é gostoso, ela sabe transformar o sentimento dela em algo prazeroso, ela sabe dizer, chorar quando aquilo não tá bom. E a gente cresce reprimindo tudo isso, não é? Durante os 5 meses seguintes, eu vivi um estado permanente de paz e alegria. Depois essa sensação diminuiu de intensidade, ou talvez eu tenha simplesmente me acostumado com ela, pois se tornou o meu estado natural. Embora eu continuasse vivendo normalmente, tinha percebido que nada que eu viesse a fazer poderia mudar realmente a minha vida. Eu já tinha tudo de que necessitava. Eu sabia que algo profundamente significativo tinha acontecido, mas eu não entendia o quê. E eu aposto que nesse momento, muitas mentes estão pensando que é alguma filosofia budista que ele descobriu, que é alguma técnica de meditação que ele descobriu, que ele se converteu para alguma coisa, né? Olha a mente já aí, né? Criando as coisas. Então o livro, né? Isso aqui é a introdução, tá, gente? Primeiro, vamos tratar da natureza da inconsciência humana. E o que está na inconsciência humana? O sofrimento e a ilusão criada pela nossa mente. Uau! O próximo passo é se libertar da escravidão da sua mente, entrar nesse estado iluminado de consciência e manter esse estado na vida cotidiana. Gente, quando a gente fala estado iluminado, consciência e banana, a gente não tá falando nada de sobrenatural, não estamos falando de nada místico, não estamos falando de nada relacionado a nenhuma religião, tá? Esse estado iluminado é a gente tirar essa ilusão. O
que é ilusão? É aquilo que cobre a nossa realidade, né? Então, quando eu tiro isso, eu tenho a luz, eu tenho clareza, eu tenho direção, eu tenho discernimento. Igual quando você liga o farol de um carro numa estrada escura. Você iluminou aquele caminho, tá? E aí ele diz que o primeiro objetivo dele é levar você comigo, né, nós, leitores, a um estado de intensa consciência de presença do agora, de modo a lhe proporcionar um vislumbre da iluminação. Ele fala aqui uma coisa muito interessante. Talvez nesse momento você já tenha querido desistir, né? Já saí daqui, já enchi o saco, já. Ai, credo. Não leia apenas com a mente. Tome cuidado com o senso de identificação dentro de você. Não há nenhuma verdade espiritual que eu possa lhe contar que já não esteja no seu interior. Só o que eu posso fazer é chamar a sua atenção para algumas coisas que talvez estejam esquecidas. A sabedoria da vida, antiga, mas ainda assim sempre nova. É então ativa dentro de cada célula do seu corpo. Então, eu finalizo aqui essa introdução do livro. E quando a gente fala de um caminho espiritual, a gente está falando de um caminho individual e particular de cada pessoa. O meu caminho pode ser de uma forma, o seu caminho totalmente de outra. Nada tira a sua base, os seus fundamentos religiosos, se você tem, a cultura que você carrega dentro de você, nada muda. O que muda aqui é a consciência de como que a gente vive o agora. Namastê.